hoje é dia que a gente tem aqui no programa o quadro Minutos que Inspiram, que a gente tem na confraria, nos nossos eventos, lá desde 2013, onde recebemos mulheres inspiradoras que tenham algum ponto da sua vida ou toda a sua jornada, né, com vários steps ali que podem inspirar outras mulheres. E a gente traz aqui para compartilharem conosco esses pontos e, de certa forma, te inspirar também. E hoje eu tenho aqui, né, a honra de receber aqui na nossa sala a Renata Riff. Renata, muito obrigada. Nossa, a honra é toda minha. Já iluminando aqui, né? A Renata, que é jornalista, apresentadora, comunicadora, criadora de conteúdo, empresária, mãe da Giovana e do Gustavo. Só daí, né? Já só cansou, de tudo isso, né, Renata? Já entra alguns pontos, né, que eu vou abordar daqui a pouco, que é como administrar tudo isso. Mas eu queria, Renata, começar contigo um pouquinho, alguns anos atrás, né, com um aspecto bem importante que eu acredito que tem influenciado os resultados, inclusive, que tem na tua vida, que é a questão de tu ter sido atleta, né, de performance, né, profissional e ter mais ou menos naquela mesma época ter sido glamour. Como que esses dois aspectos influenciam outros na tua vida e os resultados que tu tem até hoje? Vamos lá, vamos voltar alguns anos, né? Porque imagina, eu sou jovem ainda, mas é um prazer estar aqui, né? Porque a Confraria do Batom com certeza inspira, vocês que inspiram muitas mulheres, obrigada, né? E conseguem levar esse conteúdo agora para muito mais pessoas, uma abrangência muito maior. Mas vamos lá. Eu fui uma atleta de alto rendimento mesmo, eu fiz natação por muitos anos e depois, eu muito jovem, eu recebi o título de Glamour Girl e as pessoas brincam, um título de beleza. Não, não era um título de beleza, era um título que, com muito jovem, a gente recebe uma responsabilidade, né, de coordenar, né, um grupo de meninas jovens e com um objetivo muito importante, que é ajudar pessoas carentes e ainda doentes de câncer. Então, ali eu digo que nasceu uma Renata, né, ali eu aprendi muito, principalmente a ser organizada, a ser determinada, a falar em público, a me colocar, né? Porque, querendo ou não, a gente representa a entidade. Hoje, eu acho que antigamente a gente tinha um papel muito mais institucional. Hoje essas meninas são totalmente diferenciadas, elas botam a mão na massa, elas têm um faturamento fantástico no que elas fazem, é impressionante. Mas a gente tinha muito esse papel institucional de saber representar a entidade. E a natação me tornou, sem dúvida, uma pessoa muito resiliente, né? Eu tenho muito mais facilidade hoje de me levantar quando eu encontro um problema pela frente. Porque, assim, ontem a gente não perdeu a Copa agora. Sim. Meu filho chorou muito quando a gente perdeu a Copa, né? E eu disse para ele, meu filho, a gente perde muito mais do que a gente ganha nessa vida. E eu acho que o esporte... E o esporte traz muito disso, o esporte, né? te ensina isso, né? Não, a gente tem que saber perder, mas o mais importante é saber que tu perdeu, mas no outro dia tu precisa voltar a treinar. Porque tu não tem tempo de ficar curtindo aquela ressaca, né, da derrota. Já vem uma próxima competição. Já vem uma próxima competição. Então, a gente chora, a gente vai para o fundo do poço, mas a gente vai adiante. Então, eu acho que isso formou muito a Renata de hoje em dia, né? Às vezes, as minhas amigas brincam, Renata, tu deixa a Giovana e o Gustavo matarem aula para ir competir. A Giovana viaja o mundo, né, porque ela é bailarina clássica. Eu falei, mas ela aprende muito mais lá na Rússia, tendo que não saber pegar metrô e tendo que subir num palco e ver bailarinas muito mais bonitas que ela, talvez, ou de repente mais preparadas, ou enfim, ou igual, mas assim, tá se colocando à prova, né? Então... Aqui entra o segundo ponto que eu ia chamar ela para falar, que é os filhos, né? Porque a Renata tem um jeito, uma atenção com os filhos, e até porque eles têm perfis muito diferentes, né? Muito diferentes. E se colocam, né, em situações do balé ou do futebol e tal, e ela tem um jeito muito carinhoso, mas presente, mesmo como uma coach ali, né? Eu tive bons coaches na minha vida. A minha filha tem uma coach em que eu sou uma fã, que é a Carla Bublitz, eu falo isso para quem precisar ouvir, assim, ela me ajudou a formar a minha filha, e aí a importância de ter bons coachings na vida. Eu tive bons coachings, então eu consigo aplicar algumas coisas neles, né? Ótimo. A Giovana é uma menina muito focada, muito determinada, muito resiliente, ela é a típica atleta de alto rendimento. E o Gustavo, eu brinco, aquele tipo talentoso, sabe? O talentoso, mas mais preguiçoso. Então eu digo, Gustavo, então eu brinco assim, em dia de campeonato... O discurso é diferente, é totalmente né, diferente. Gustavo vem no cantinho, Gustavo, o negócio é o seguinte, brincadeiras à parte, né? Não me
levem a mal, mas assim, Gustavo, se tiver que chorar alguém, que chore a mãe deles. Vão pra cima, né? E aí... E ele pega essas brincadeiras, mas esse motivacional, e ele transforma. E aí ele não fica mais preguiçoso e voa com tudo, porque ele é um menino muito talentoso. Que amor. Ela é uma menina muito focada, mas ela já não se dá cobra muito, pra né? brincar assim, porque ela se cobra demais, né? Ela vai muito atrás do perfeccionismo, ela treina demais, ela se envolve demais. Então ela filha, faz o teu melhor. E pronto, compete contigo mesmo e vai ser feliz, eu digo pra ela. O que tu fizer agora foi o teu melhor. Se não foi como tu querias, oba, ok, né? Mas foi o teu melhor. Então é muito legal que eu consigo colocar um pouco isso em cada um deles, mas muito diferente. Como é importante a gente ter, né, saber diferenciar os temperamentos dos filhos. Porque se eu falar pro Gustavo, faz o teu melhor, bom, né? Ele vai entrar no campo e ele vai dizer, mas eu sou o melhor, né? Então, tô aqui pra me divertir. Eu tô aqui pra me divertir. Então é muito importante a gente saber. E também foi o esporte que me ensinou isso, né? Claro, não, além do esporte, os grandes coachings que eu tive na vida também. Então é fantástico como a gente, na adolescência, e fica uma dica para os pais, a gente forma o que a gente vai ser no futuro, né? Nem sempre é na escola ou é na faculdade, claro que é muito importante, né? Eu também fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, mas nos detalhes da vida, no campeonato de futebol na escola, na apresentação de ballet de final de ano, né? Trazer outras coisas para a gente formar essa juventude. Não, muito importante. Essas conversas, como eles vão se lembrar lá na frente, em outras situações da vida, vão se lembrar da forma com que tu... Porque são, seja o balé ou seja o futebol, eles se aplicam em outras situações, né? Como vivenciar uma derrota, como vivenciar uma situação em que foi preterida, enfim. A Giovana, eu brinco, né? Claro, ele é muito novinho, ele tem só 10 anos, ela fez 18 essa semana. Mas eu digo que se a Giovana quiser ser médica, se ela se deparar com um paciente entre a vida e a morte, ela tiver que agir muito rápido, ela não vai entrar em desespero. Ela já passou por cada situação, ela já dançou em cada festival mundial, ela já enfrentou cada jurado, né, dos coves, que não sei o que, aqueles bailarinos assim, que eu nunca entrei numa sala de balé, e ela disse, mãe, fulaninho está na mesa de júri. Então, assim, é pra vida. É pra vida. É pra vida. E tu comentaste, Renata, sobre tuas 2 faculdades, né, tuas 2 formações, Educação Física e Jornalismo. Isso também me remete a puxar aqui para os nossos Minutos que Inspiram um outro momento importante, né, da tua carreira. Porque tu estavas no auge, né, do jornalismo e com um convite, né, ali pronto para acontecer, para atuar, né, numa grande empresa de comunicação e nessa parte do esporte, né, que juntava ali as 2 coisas perfeitas para ti, né, naquele momento. E tu teve que fazer uma escolha, né, inclusive envolvendo os filhos e a tua vida pessoal. E às vezes a gente se depara com essas escolhas, né? E as consequências. Queria que tu comentasse um pouquinho com a gente como foi esse momento, né? Entre um ótimo período, né? E novos desafios, exatamente o que tu queria, talvez tenha sonhado para aquele momento. Preparado, né? Preparado a vida toda, né? Para aquele momento e que tu tivesse que, eu não digo abrir mão, mas tivesse que tomar uma decisão, fazer uma escolha, né? Eu sempre digo que a vida é uma linha e aí chega uma hora que ela tem uma bifurcação. Né? E se a gente pegar a esquerda, a gente não vai encontrar a mesma coisa que na direita, ou talvez lá no fundo, mas assim, existem bifurcações e a gente tem que fazer escolhas. Eu acho que esses são, sem dúvida, os momentos bem difíceis das nossas vidas, né? Porque a gente tem que... E se eu for para cá? E se eu for para lá? Então, eu tenho 2 filhos, eu sempre sonhei muito ser mãe. Eu tive a minha primeira filha muito jovem, Giovana nasceu prematura, eu casei muito jovem, eu tenho um grande parceiro de vida que em todos os meus momentos sempre me apoiou, né, que é o Fernando Jorege. E nós fomos pais muito jovens, muito inexperientes. Ela nasceu prematura, mas assim, nós estávamos curtindo. Ela era um rato, né? Ela tinha 1,5 kg há 18 anos atrás. Ele é um homem muito grande, pegava ela na palma da mão. Depois eu comecei na TV, eu fiz uma trajetória que eu me orgulho bastante. Eu viajei o Brasil inteiro, né, escutando histórias, foi aí que eu me apaixonei, né, por contar histórias e ouvir histórias. Eu amo escutar histórias e ouvir histórias. E contando a história das grandes personalidades, né, focadas principalmente no agronegócio, mas assim, conheci grandes empresários, grandes artistas, e foi fantástico. Eu fiz essa carreira, mas eu sempre gostei de trabalhar com esporte, por ter sido atleta. Fiz PBR, que é Pontaria em Touro, né, que era um canal voltado para o agronegócio, que era o canal rural. Eu fiz polo, fiz hipismo. Enfim, quando o canal rural foi vendido, aí eu tive a oportunidade, então, de passar para um grupo, né, para outra parte do grupo.
e assumi a parte de esportes. E naquele momento eu estava de licença maternidade, o diretor me chamou e disse: Renata, vamos lá, daqui uns anos tem Copa, daqui uns anos tem Olimpíadas, né? Vem assumir a parte de esporte, tu vai começar com gauchão no futebol. Eu já tinha trabalhado com futebol em outra emissora, foi quando eu comecei. E eu disse, vamos embora. Só que o Gustavo tinha recém-nascido, né? E o Gustavo nasceu uma situação bem complicada de saúde. Ele teve uma sepsemia, os meus 2 filhos nasceram prematuros. Ele teve meningite, ele teve pneumonia, enfim. Uma situação mais delicada, inclusive, né, que a Giovana? Bem delicado, assim, ele nasceu mais gordinho, né, mas eu dizia que ele tinha entrado na festa errado, porque ele estava na sala mais grave da UTI neonatal, né, então ele era gordo, eu sentia 3 quilos e não sabia respirar, entubado, teve que fazer surfactante, enfim, todo aquele palavreado de mãe, que mãe de prematuro está me entendendo. E eu lembro que eu desci, né, uma lomba que tinha saindo da TV, eu chorava tanto, de emoção pelo aquele convite, porque eu tinha conquistado, e ao mesmo tempo assustada porque eu não queria aquilo mais para mim. Tudo aquilo que eu tinha sonhado, eu não queria mais para mim. E aí eu brinquei, né, que eu liguei até o limpador de para-brisas, porque eu chorava tanto que eu não enxergava. Né? Aí eu falei, as lágrimas, não, né? Não é chuva, né? Era uma confusão mental. Agora, mesmo. tu ri, né? Mas hoje tem sido um momento bastante difícil da tua vida, muito né? delicado, eu sofri muito. E mais uma vez, assim, eu chego em casa e eu digo pro meu marido, eu não quero mais. Eu tô cansada, eu viajava muito, eu chegava a ficar 15, 20 dias longe, fora de casa. Eu estava tendo a oportunidade de ser mãe de novo. Muitas vezes eu deixei a Giovana com meu marido, que praticamente me ajudou a criar ela, assim, ele que sabia a dosagem do Predizinho, do Ixizine e do Alívio. E eu queria, e ele tinha lutado tanto para estar ali para mim, ele tinha, né, batalhado tanto para seguir vivendo, que eu não queria eu abrir mão. E eu disse, eu não quero mais. E, ao mesmo tempo, eu também tinha a oportunidade de trabalhar com os meus pais, que têm uma empresa, uma corretora de seguros, que vinha crescendo muito naquele momento. E eu digo, como a gente pode, né? A gente se prepara tanto para um momento. E a vida faz assim, E a vida faz assim, te dá uma chacoalhada E aí eu liguei no outro dia para esse meu diretor, que eu tenho um carinho enorme, e eu disse para ele, eu não vou aceitar teu convite. Eu acho que ele deve achar, até hoje ele deve achar que eu sou louca. Piada, né? Piada. Renata, né, tu sempre sonhou com isso. E eu disse, eu não quero. E aí eu fiz uma reviravolta na minha vida. Eu fechei todas as minhas mídias sociais, que tinham poucas na época também, não eram todas, né? Acho que era Facebook. Comecei a deletar todo mundo, só postava foto de filho. Comecei a empreender, que eu acho que é outro ponto que prepara a gente para tanta coisa. Outras coisas, né? Para né? outras coisas. Eu fui trabalhar com meus pais, foi muito importante, né? Muito importante. Eu vi meu filho crescer a cada segundinho, eu vi ele caminhar, eu fui no aniversário de um ano. E olhando para trás, tu tem alguma dúvida de que foi a decisão certa? Nunca. Olhando a Copa agora, eu digo, meu Deus, eu acho que eu já era para eu ter coberto uma Copa. Mas nunca. Eu tenho uma alegria de estar perto deles. A Giovana precisava muito de mim também naquele momento. Ela era uma menina muito tímida, né? Hoje a gente vê ela dançando, não acredita que eu conto isso, mas ela também sentia falta da mãe. Então, eu não me arrependo por nenhum momento, assim. Eu acho que eu abri mão de coisas que poderiam ter sido bem importantes para mim, mas eu ganhei outras. E eu acho que a gente tem que sempre ver esse lado da vida, né? Porque se a gente ficar pensando no que a gente abriu mão, a gente nunca vai valorizar o que a gente está vivendo, né? O que a gente ganhou no caminho que a gente escolheu. Não tem como voltar. E também fica pensando o que teria acontecido, né? Se fosse para aquele lado e não. Não sei. Mas isso eu acho que é muito da maternidade, né? A gente acaba escolhendo o caminho que aproxima dos filhos, que dá o apoio, porque a vida passa, os anos passam e aquele momento a gente vai ter perdido. E não é legal. Né? Eu às vezes eu vejo as mães falando assim, eu perdi tanta coisa, né? Por ser mãe, A gente ganha muitas coisas também. Eles são a minha vida. Eu sou daquelas mães que, meu Deus, assim, eu quero estar sempre com eles. Eu lembro a Giovana foi fazer uma apresentação de balé, ela era pequenininha, eu estava no Sudão. Eu fui fazer uma cobertura internacional, eu estava no Sudão. E nós, né, já estava à frente do tempo, eu disse pro Nando assim, diz para ela que dá para ver pelo celular ao vivo, não existia ainda isso. E ela dizia, eu sei que a mamãe não está me assistindo. Né? Então, isso acaba isso com a é que faz gente. Isso que dói, né? Que acabou muito comigo. Então, assim, é isso. Eu acho Mas que se são compensou com várias outras da vida. Eu compensei né? em trabalhar com meus pais. Eu aprendi muito trabalhando com meus pais. Eu pude ter esse período de transição de uma empresa familiar, que isso é muito importante. É tu trabalhar com os teus pais enquanto eles ainda estão muito ativos, né? Para aprender, principalmente, a filosofia da empresa, né? E valorizar mesmo, né? De como se foi construída até como então, foi construído tudo aquilo. Então, eu construí junto com eles. A gente cresceu bastante nesses últimos 10 anos, né? Hoje eles podem trabalhar um pouco menos, mas com a tranquilidade que eu conheço desde, né, da parte que faz o cafezinho até
a diretoria de todas as seguradoras que a gente trabalha, os presidentes. Então, isso é muito importante também. E também para eles é importante, Claro. e imagino que muito reconfortante, né? Saber Sem que a empresa dúvida. está nas mãos, né, de vocês e tal. Mas tem na questão profissional, tem um desafio também recente, né, Renata? Boa desafios, né, na vida, né? De pandemia, Mas eu ali, vinha algumas muito mudanças. bem, muito tranquila, né, na empresa dos meus pais, na minha empresa, crescendo com os meus filhos. O meu marido pôde fazer uma outra ascensão profissional, aí ele, enfim, tem algumas empresas, ele precisava viajar bastante também, as crianças pequenas, então foram 10 anos muito importantes. Quando chegou a pandemia, eu, naquela loucura de dar aula para o Gustavo, ensino o Gustavo a fazer letra cursiva, Ai, Jesus, e fecha foi... a empresa e abre a empresa, né? O que todo empreendedor deve saber, sabendo que as contas continuavam chegando, mas que a gente não tinha mais aquele poder de adquirir o que a gente precisava. Mas eu acordo um dia e não escuto de um ouvido. E foi muito sério. Eu acordei com uma pressão, eu liguei para o meu médico, que é um grande amigo meu, e ele disse, não, Renata, deve estar estressada, pode ser tirou, enfim, passa aqui, não tem ninguém no consultório mesmo. Para sair, aquele momento podia ser a doença, a gente saía, botava a máscara, não tem nada. À noite, né, o meu marido foi falar do meu lado e eu não escutei. Resumindo, eu perdi a audição do ouvido esquerdo, eu tive muita tontura, muito enjoo, eu não conseguia mais caminhar em linha reta. Aí até se descobriu o que é, vocês imaginam, um tumor no cérebro, é isso, é aquilo. Graças a Deus, né, não era uma coisa tão grave, mas eu descobri uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Meniere, que para mim desenvolveu aos 42 anos, num pico de estresse. E eu me deparei com mais um momento assim, eu disse, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa por mim. Eu pesava 20 quilos a mais. Eu tive que tirar carboidrato, eu tive que tirar açúcar por uma questão de saúde para tentar recuperar essa audição. Eu tinha muito medo que desse também no outro ouvido. Pode, geralmente a síndrome afeta só um lado da audição, mas pode afetar os dois. Então eu fiz tudo o que eu podia por mim, era uma hora de eu cuidar de mim novamente, né? E aí eu continuei trabalhando, fiz essa questão de saúde, eu perdi 20 quilos. E quando as coisas começaram a andar novamente, né, pós-pandemia, eu pensei, voltar a fazer alguma coisa que me dê muito prazer. E o que me dá muito prazer é me comunicar. Comunicação. É estar aqui, é conversar com pessoas, é conhecer histórias. Não precisava mais ir para uma emissora de TV e viajar o mundo. Hoje nós tínhamos as mídias sociais. Então, eu resolvi abrir a minha mídia social. Eu contratei um mentor de comunicação para que ele me ajudasse a como, né, levar isso para dentro das mídias sociais. E aí eu abri meu Instagram e 3 ou 4 dias antes de colocar o meu projeto todo em pauta, o meu Instagram foi clonado. E eu perdi todos os meus seguidores. E aí o meu marido mais uma vez dizia assim, todos não, abre um novo que tu já tem um. Ai, querida. E eu abri tudo de novo há 4, 5 meses atrás. Comecei do zero, do 1 não, porque o Nando já logo começou a me seguir assim que eu botei ele no ar. E está sendo maravilhoso. Não, sucesso, né? Até eu disse, eu sou uma jornalista mais old school, que não está tão acostumada, né, com os stories e tal. Mas ela é tão maravilhosa, né, desde sempre, né, como jornalista, nas entrevistas, na comunicação, em trazer o lifestyle, né, mas de um jeito acolhedor, inspirador, com coisas que são do dia a dia, dividindo ali com a gente. Então, tá maravilhosa. As pessoas acham, né, que eu tô ajudando pessoas, que eu tô inspirando pessoas, que eu tô... Que está. Claro que não, elas que me ajudam, elas que me inspiram. Vocês não têm noção o quanto é gostoso receber, conhecer, poder vir aqui, conhecer o teu programa que está sendo um sucesso, receber uma pessoa para sentar comigo, conhecer a história dela, né? Receber aquele carinho, eu recebo tanto carinho. Tem haters já? Um dia eu tive um lá e aí eu me deu vontade de chorar, eu falei, apaguei. O meu Instagram é meu, minhas regras, meu time, não quero nem saber, deletei, não queria ouvir. Pode ser que o próximo eu deixe. Não, mas é um bom sinal. Quando tem haters, é a pessoa que a gente tá com posicionamento e tal. Não, fica tranquila. Mas eu recebo tem muito mais carinho. o carinho, né? Das pessoas se inspirando e curtindo e cada vez crescendo mais, né, Renata? E eu fazendo uma coisa que... Ok, né? A empresa da família é importante, tu te realiza ali também trabalho. E tal. Eu sempre digo assim, dá pra fazer Mas exatamente, cabe tudo, a gente precisa muito né? de organização e volta à organização do atleta. Né? Volta lá no que a gente E aí começou. A gente volta, por isso que eu digo, a gente volta. A organização, a disciplina, a resiliência, se aparecer algum hater. Né? A resiliência, né? É impressionante como esses valores são fundamentais para tudo na vida. Ok, descobri uma síndrome, ficou chateada, tem medo, eu tenho medo de estar aqui, né? Porque tu está do meu lado esquerdo. E hoje eu estou ouvindo muito bem, porque essa audição, ela oscila muito. Hoje eu estou ótima, eu estou feliz, mas eu podia não estar.
né? Então eu podia estar escutando pior. Então, assim, esses desafios também. E aí, claro, nesse momento eu aproveito também para cuidar de si. Né? A gente passa dos 40, a gente precisa voltar a se olhar. Eu não parei de me olhar um pouco, não me olhar, mas assim, eu não priorizei outras coisas quando eu tinha 30. Depois dos 40 a gente pode reorganizar. E tudo bem, né? E tudo bem, né? Da vida, é o momento, vida, exatamente. ciclos. A gente tem que aprender que não tudo está perdido, né? Que a gente pode voltar muito melhor, que podem acontecer coisas muito mais importantes. E eu acho que uma das coisas que a gente tem muito aqui no Minutos que Inspiram, e agradeço a tua gentileza de trazer esses pontos, Renata, é isso que a gente olha daí no Instagram. Nossa, ela é linda, maravilhosa, com a vida perfeita, não sei o quê. E não vê o corre que tem por trás, né? A dedicação, a questão de saúde, as questões empresariais mesmo durante a pandemia e tal. Eu paguei 13º, né? Sabe? Depois de uma pandemia. Qual é o empreendedor que não estava enlouquecido? Então, né? da gente também trazer esses aspectos, né? Do tipo assim, tá, é perfeito, é quase perfeito, mas tem por trás também muitos desafios, né? Muitos diários. Seja com os filhos, seja na empresa, seja com o marido, seja no cuidado consigo mesmo, enfim. Então, o que a gente quer é cumprir os 110%. Vida como ela é, né? Adorei a gente quer conversa. 110%, mas às vezes não dá. Então, vamos no 90%. Vamos no 90%. O que der naquele momento, faça o teu melhor naquele momento. Vamos ser felizes, né? Porque senão a gente não aguenta. E aí vira muito estresse, muita cobrança. Renata, muitíssimo obrigada. Eu que aqui, agradeço. né? Ela é luz desse jeito mesmo, né? Muitíssimo obrigada. E eu brinco sempre, né? Esses dias vi a Suelen e a Ribeiro, eu digo, a Laura Medina, quando vem essas mulheres, né, que são apresentadoras, que já foram, ou quando vem jornalistas, eu fico tensa, né? Aí então eu vou te dizer uma coisa, enquanto tu me fazia perguntas, eu pensava, nossa, que talento que ela tem para entrevistar, né? Que tranquilidade, consegue pegar os pontos direitinho para que a gente pode... Uma boa entrevista só sai quando tem um bom entrevistador. Parabéns, tá arrasando. Quando tem convidados muito especiais e muito simpáticos. Tá arrasando. Muito obrigada, Renata, mais uma vez. Pessoal, e sigam aqui com a gente que o programa tá recheado de coisa boa.